Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu vou tentar explicar, em um curto espaço de tempo, o past simple, o passado simples. E para isso eu vou lançar a mão propositalmente do presente simples, por se tratarem de dois tempos verbais que, a meu ver, são extremamente parecidos, mudando apenas algumas pecinhas, do quebra-cabeça. Então vamos lá. O past simple mais o verbo to be. Aprendemos que o verbo to be é sempre um verbo à parte, é sempre uma exceção. Então aqui vale a pena aprendê-lo separadamente dos demais verbos. No presente, I am, portanto no passado, I was. You are, you were. He, she, it is, he, she, it was. We, you, they are, we, you, they were. Então nós vemos que saímos de três conjugações do presente simples, am, is e are, para apenas duas conjugações no passado simples, was e were. Então tudo aquilo que usa o verbo to be no presente também usa to be no passado, fazendo apenas a devida mudança na conjugação. Am, was, is, was e are, were. Então, ao invés de preocupar com o sujeito, basta identificar o verbo para poder fazer a mudança do presente para o passado. Acho que é bem mais simples assim. Vamos ver aqui algumas frases, como é que ficam. I am at home. Eu estou em casa. Portanto, essa frase é no passado, basta mudar o verbo to be. I was at home. Então, temos a mesma estrutura, o mesmo número de palavras, a mesma fórmula, mudando apenas o verbo to be. Am vira was. She is at home. She was at home. They are at home. They were at home. Aqui tem um erro, eu escrevi duas vezes are. Então, vamos fazer a correção. They were at home. Então, eles estavam em casa. E como vimos, sujeito, verbo to be e o resto da frase. O objeto, o complemento. Não muda absolutamente nada. Vamos fazer a negação. I am not busy. Eu não estou ocupado. Portanto, I was not busy. She is not busy. She was not busy. They are not busy. Portanto, they were not busy. Eles não estavam ocupados. Curiosamente, eu errei as duas vezes. Maravilha. Então, de novo, a fórmula é única. Sujeito to be mais not mais o complemento. Ela aplica-se tanto no presente como no passado. Basta fazer a adaptação do verbo to be de acordo com o tempo verbal em uso. Ok, vamos de interrogação. Am I responsible? Sou responsável. Was I responsible? Ou seja, aqui a regra da inversão se aplica a ambos. Não interessa se é presente ou se é passado, as regras são sempre as mesmas. Is she responsible? Was she responsible? Are they responsible? Were they responsible? Basta fazer a inversão, adaptar o verbo ao tempo, ou conjugar o verbo de acordo com o tempo, e pronto. Então, to be mais sujeito mais complemento. Vamos agora ver como é que ficam os verbos comuns, os verbos que não sejam verbos to be no passado. Uma frase afirmativa. I work. Eu conjugo o verbo de acordo com o sujeito. I work a lot. No passado, I worked a lot. Temos aqui ed. She works, porque no presente simples usamos a letra S, na terceira pessoa. She worked a lot. Temos aqui ed também. E they work a lot, they worked a lot. Ou seja, já vemos que os verbos no passado simples são todos conjugados da mesma maneira. Exceção feita aqui no alto, o verbo to be, que é sempre exceção. Então, todo mundo worked
I worked, she worked, they worked. É mais fácil do que o presente. Vamos à negação. I do not work, ou seja, eu preciso do auxiliar para negar. E o mesmo acontece no passado. I did not work, ou seja, o verbo work não é conjugado, pois já temos um verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar é conjugado. Então, o do vira did. I do not work, I did not work. She does not work, porque aprendemos que a terceira pessoa conjuga do como does. E no passado, entretanto, she did not work. Então, aqui novamente, temos o did, aqui temos o did e aqui. They do not work, they did not work. Ou seja, que aprendemos que não só apenas os verbos são conjugados todos da mesma maneira, vide aqui, mas também os verbos auxiliares são conjugados da mesma maneira, o que facilita muito, não é? Do I understand? Eu entendo. Did I understand? Não é did I understood. Atenção, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Does she understand? Did she understand? Do they understand? Did they understand? Novamente aqui, conjugamos apenas o verbo auxiliar, como é também no present simple, apenas adaptando o do ao passado simples. Portanto, do virou did. Muito mais simples. Então, conjugamos apenas o auxiliar. E os demais verbos, como é que ficam? Bem, os demais verbos seguem a regrinha aqui da letra D, ED e ID. Já vamos ver como é que aplicamos essas regras. O que vimos até agora? Vimos que, no passado simples, I, you, he, she, it, we, you and they, todo mundo conjuga os verbos da mesma maneira, sejam eles regulares ou não. Então, worked, loved, talked, para verbos regulares, onde adicionamos as letras ED, e verbos irregulares como ate, saw, did, had, todos conjugados da mesma maneira, e aqui cried, com esse IED que veremos mais abaixo, ou seja, não importa qual é ou qual seja o pronome, o sujeito, os verbos serão conjugados de uma única forma no past simple. Seja o verbo regular ou irregular. Portanto, she cried, I cried. She did, I did. They went, I went. Não importa o sujeito, há uma única conjugação. Então fica fácil dizer eu fui, eles foram, né? I went, eu fui. They went, eles foram. Ok? Quando negamos, did not, e o verbo volta à sua forma básica, ou seja, não é mais conjugado. Portanto, did not work, didn't love, didn't talk, didn't eat, didn't see, didn't do, didn't have, didn't cry. Vejamos esse verbo cry aqui, que aqui tinha a letra IED. A letra IED é algo semelhante ao IES do presente simples. Então temos cry, consoante mais Y é igual a menos Y mais IED. Portanto, cry menos Y fica CR mais IED, cried. Portanto, tried, replied, applied, supplied, outros verbos que terminam com consoante mais Y, ok? E aqui, por fim, nós temos a regra CVC. Eu decidi que eu não vou me aprofundar nela para não causar dúvidas. Eu quero que essa seja uma explicação rápida e simples. Vou fazer aqui apenas um exemplo. Stopped. Alguns de vocês ainda não sabem o que é a regra CVC, portanto, eu volto a explicá-la mais adiante. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aqui vimos que o past simple é igual ao present simple. Conjugamos apenas os verbos de acordo com o tempo. No presente de uma certa maneira, no passado de outra, mas é tudo muito parecido. O to be sai de 3 variantes, am, is, are, para 2, was, you were, enquanto que os verbos regulares todos serão conjugados com DED e ED. E os verbos irregulares, que veremos em um outro vídeo, têm uma conjugação bastante específica, como vimos aqui, o saw, o ate, o did. O importante, entretanto, é ver que todos os pronomes, os sujeitos, conjugam os verbos de uma única forma. Então, I worked, she worked, they worked. Não tem uma conjugação específica para a terceira pessoa do singular, como é o caso do presente. Vejo vocês no próximo vídeo.